O Mangekyo Sharingan é um dos poderes mais temidos e misteriosos do mundo ninja, mas junto com todo esse poder, existe uma maldição. A cada uso, a visão do portador se deteriora até completar a cegueira. Vimos isso acontecer com nomes lendários como Itachi, que já mal enxergava na batalha contra Sasuke, e até mesmo Madara, que precisou roubar os olhos do próprio irmão para continuar lutando. O destino parecia inevitável para qualquer um que ousasse despertar esse Dom Jutsu. Mas então surge um paradoxo. Kakashi Hatake, que nem mesmo fazia parte do clã Uchiha, que recebeu o Sharingan de presente de Obito, ainda na juventude, e que mesmo sem possuir o sangue do clã, conseguiu usar o Mangekyo Sharingan repetidas vezes, sem jamais ficar completamente cego. Como isso foi possível? Por que Kakashi, diferente dos outros usuários, conseguiu prolongar tanto o uso dessa habilidade sem perder a luz? Hoje, vamos mergulhar nessa questão e analisar não só a trajetória de Kakashi com o Mangekyo, mas também os fatores que explicam esse fenômeno. E no final, a resposta pode surpreender você. Mas antes de mais nada, já se inscreva no canal e deixe seu like. Para entender o caso de Kakashi, precisamos primeiro relembrar como funciona a maldição do Mangekyo Sharingan. Desde os primeiros momentos da obra, Kishimoto deixou claro que o uso constante desse poder consome não apenas chakra, mas também a luz dos olhos. Quanto mais o usuário força habilidades como Amaterasu, Tsukuyomi ou Susanoo, mais rápido sua visão se deteriora, até que a cegueira seja inevitável. Foi isso que aconteceu com Itachi, que após anos utilizando suas técnicas em segredo, enfrentou Sasuke praticamente sem enxergar. O mesmo destino aguardava Sasuke, após um encontro com os 5 Kages, quando sua visão começou a falhar devido ao uso desenfreado do Amaterasu e do Susanoo. No entanto, Kakashi apresenta um contraste. Ele desperta o Mangekyo Sharingan apenas em Naruto Shippuden, durante o período de treinamento entre as partes. Antes disso, mesmo possuindo o Sharingan comum, já enfrentava grandes limitações. Seu corpo não era de um Uchiha, e apenas manter o olho ativo drenava quantidades absurdas de seu chakra. Para lembrar a luta contra Zabuza, ainda em Naruto clássico, após alguns minutos usando o Sharingan, ele ficou acamado por alguns dias. Isso mostrava como o peso do Dom Jutsu era ainda maior para ele. Então, por que Kakashi não ficou cego tão rápido quanto Itachi ou Sasuke? A primeira explicação é o uso controlado. Enquanto Itachi utilizava suas técnicas quase de forma rotineira, mesmo em confrontos onde poderia ter poupado energia, Kakashi sempre usava o Mangekyo Sharingan apenas em situações extremas. O exemplo mais claro está no arco de resgate ao Gaara. Foi ali que ele revelou pela primeira vez sua nova habilidade, o Kamui, utilizando-a 2 vezes em toda a batalha. Isso já foi o suficiente para deixá-lo exausto, mas ainda assim não comprometeu sua visão. O segundo ponto é que Kakashi não possuía uma variedade de poderes no Mangekyo. Enquanto Sasuke e Itachi tinham múltiplas técnicas em cada olho, o que aumentava o gasto de luz e chakra, Kakashi só tinha acesso a uma habilidade, o Kamui. Isso significa que apesar do gasto gigantesco de chakra, o dano colateral nos olhos poderia ser mais lento em comparação a quem utilizava Amaterasu, Tsukuyomi e o Susanoo constantemente. Outro detalhe relevante está no fato de o Kakashi não ser um Uchiha. Isso foi limitador em muitos aspectos. Seu corpo não possuía a mesma afinidade genética para lidar com Sharingan, mas por outro lado, pode ter feito com que o processo de deterioração fosse diferente. Ele não tinha o mesmo tipo de conexão entre olhos e chakra que o clã possuía, e isso pode ter influenciado o tempo que ele levou para começar a perder a visão. Ainda assim, não podemos ignorar o arco da Quarta Grande Guerra Ninja, quando Kakashi realmente começou a abusar do Kamui, em lutas contra inimigos como Obito e Madara. Ali, pela primeira vez, ele admite que sua visão começava a falhar, vendo o mundo de forma embaçada, ou seja, a cegueira não deixou de existir para Kakashi, apenas demorou mais para alcançá-lo. É nesse momento que o paralelo com Sasuke e Itachi se torna ainda mais evidente. Ambos haviam chegado ao seu limite por utilizarem seus poderes em excesso, e Kakashi finalmente caminhava na mesma direção. A diferença é que isso aconteceu bem mais tarde na sua trajetória, justamente porque ele não abusava do Kamui em batalhas comuns. Outro detalhe importante está no tipo de habilidade que ele possui. O Kamui, apesar de devastador, tinha 2 características que retardavam o processo de cegueira. Era único, ele não tinha outras técnicas de Mangekyo Sharingan para alterar, e em muitos casos, falhava por esgotamento de chakra antes que a luz do olho fosse comprometida. Ou seja, o corpo de Kakashi caía antes de seu olho falhar completamente. Isso serviu como uma espécie de limite natural, que impediu o avanço acelerado da cegueira. No entanto, a guerra trouxe o cenário perfeito para acelerar esse processo. Contra Obito, por exemplo, Kakashi precisou usar o Kamui repetidamente para tentar igualar a luta contra o antigo amigo da equipe. Depois, ao enfrentar Madara e os poderes dos 10 Caudas, ele novamente foi forçado a empurrar os limites de sua técnica. E é exatamente nesse ponto que ele confessa a seus aliados que sua visão estava comprometida. Esse momento é extremamente simbólico, pois mostra que Kakashi não escapou da maldição do Mangekyo, apenas a adiou. Seu destino seria o mesmo que o de Itachi e Sasuke, caso continuasse com os olhos. A diferença foi o time. Enquanto outros Uchihas sucumbiram rápido devido ao abuso constante de técnicas poderosas, Kakashi conseguiu estender o prazo ao máximo, graças ao uso seletivo do Kamui. E outro ponto importante não é a ausência da cegueira, mas a confirmação de que ela estava chegando. Kakashi estava de fato a caminho de perder completamente a visão quando Madara roubou seu Sharingan.
e usou o Kamui para seus próprios objetivos. Esse evento interrompeu o processo natural e ironicamente salvou Kakashi de ficar cego de vez. Se Madara não tivesse tomado o olho de Kakashi, é quase certo que o destino dele seria igual ao de Itachi, a perda da visão completa. Mas esse roubo acabou funcionando como um atalho, poupando-o de passar por esse sofrimento de forma natural. Ao mesmo tempo, abriu caminho para uma das cenas mais polêmicas e emocionantes da obra, Kakashi recebendo temporariamente os 2 Mangekyo Sharingan de Obito no mundo espiritual. Com esse poder, Kakashi pôde usar o Susanoo perfeito, algo que nenhum fã imaginaria ser possível para ele, a cena de arrepiar, mas também deixa claro que era uma dádiva momentânea. O corpo de Kakashi nunca suportaria manter aquele nível de poder por muito tempo. O próprio Kishimoto tratou de encerrar essa fase logo após a luta contra Kaguya. Assim, quando o chakra de Obito se esvai, Kakashi perde definitivamente os olhos de Sharingan, voltando a ser um ninja comum. Esse fato é revelador por 2 motivos. Primeiro, porque mostra que Kakashi já estava no limite, e a cegueira era inevitável se tivesse continuado com os olhos de Obito. A frase dele sobre a visão turva serve como uma confirmação disso. Segundo, porque a perda do Sharingan não foi um castigo, mas sim uma espécie de libertação. Kakashi sempre carregou aquele olho como um fardo, um presente de Obito, mas também um peso físico e emocional que drenava suas forças. Outro detalhe essencial é que mesmo sem o Sharingan, Kakashi não deixou de ser um ninja lendário. Isso mostra como sua genialidade, inteligência estratégica e habilidade como líder sempre foram sua força verdadeira, muito além de qualquer Donjutsu. A cegueira não a alcançou completamente porque o enredo tomou um rumo diferente, mas o ápice dessa trajetória deixou claro que, se ele tivesse continuado, cairia no mesmo destino de todos os outros usuários de Mangekyo Sharingan. No fim, esse momento equilibra 2 ideias centrais, a de que Kakashi não era imune à maldição do Mangekyo Sharingan, mas também a de que ele não precisava mais carregar aquele peso para ser reconhecido como um dos maiores ninjas da história. No fim, a verdade é clara, Kakashi não ficou cego porque o destino interveio antes que isso acontecesse. O roubo do seu olho por Madara interrompeu o processo natural, poupando-o de seguir no mesmo caminho que Itachi e Sasuke, mas sua jornada mostra algo ainda mais profundo. Kakashi nunca foi definido pelo Sharingan. Perder o olho não diminuiu sua grandeza, apenas mostrou que sua verdadeira força sempre esteve nele mesmo. Obrigado a você que assistiu até aqui, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você sabia desse fato, e já se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima!